Seja bem-vindo mais uma vez ao canal mais freak do YouTube. E eu tô felizão que você está aqui comigo mais uma vez. É muito legal receber sua presença e eu quero sempre te pedir que você deixe o like e que você também divulgue o vídeo, porque é uma forma rápida, velho, de divulgar a mensagem de Cristo. É um vídeo sempre curtinho, muitas vezes a pessoa não irá à igreja, mas isso aqui pode se tornar um alimento diário para muitas pessoas. Então pega um vídeo desse, coloca lá no grupo da família, manda lá pro grupo dos amigos, do trabalho e deixa eles resolver com Jesus o resto da história, beleza? Então, hoje eu quero falar sobre meu amigo Espírito Santo. Nós sabemos que no Velho Testamento, a manifestação maior da Trindade ao homem era através de Deus Pai, com as teofanias. Deus Pai se manifestava algumas vezes e o homem via essa manifestação dele, por exemplo, quando ele desceu sobre o Monte Sinai e falou com Moisés. Aí nós vemos no Novo Testamento Deus Filho, Jesus, o Verbo encarnado, a coisa mais linda que já existiu. Você já imaginou? Você podia virar para a pessoa e falar assim, ó, a pessoa falava, onde que mora Deus? Você fala, você pega 2 ruas ali à direita, aí no meio do quarteirão tem um portão verde, é lá que ele mora. O Verbo, a palavra de Deus, virou gente, sentiu nossas dores, cortou cabelo igual a gente, torceu para os mesmos times igual a gente, tudo igual. O Verbo, Deus desceu, é a coisa mais louca. Deus do lado, Deus com a gente, Deus em nós. E no Novo Testamento nós temos o quê? A presença sublime de Deus dentro da gente, com o Espírito Santo. O cristão que ignora, ou que não entende a caminhada com o Espírito Santo, ele sofre muito. Lá em Atos capítulo 19, a Bíblia nos conta que o apóstolo Paulo chegou num lugar e ele falou do Espírito Santo com alguns cristãos e eles falaram assim, olha, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo falou, mas como assim? Vocês são cristãos e nem sabem que existe o Espírito Santo. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim. E o objetivo de Deus não é simplesmente que a gente tenha o Espírito Santo, mas é que o Espírito Santo tenha a gente. Isso é que é o legal. Eu, uma vez, estava na frente da televisão, assistindo aqueles programas de madrugada, mudando o canal, e de repente apareceu aqueles pastores que ficam expulsando demônio, e o pastor expulsava o demônio, e a pessoa endemoniada rosnava, e caía no chão, e gritava. Por fim, o demônio foi embora. E aí, quando o demônio foi embora, a pessoa falou assim, ai, onde eu tô? O que está acontecendo comigo? E eu confesso que eu fiquei olhando aquela cena, e eu falei com Jesus, Jesus, por que parece que muitas vezes as pessoas que estão possuídas por demônios são mais controladas por eles do que nós que temos o Espírito Santo? Eu vejo que eu luto muito mais contra a vontade do Espírito de Deus do que muitas vezes esse povo. Eles nem sabem que o diabo está controlando, de tão grande que é o controle. Então hoje na nossa vida, nós temos que deixar o Espírito de Deus ter lugar. Um dia foi acontecer uma grande cruzada num determinado lugar. E esse pessoal convidou o grande pregador Dwight Moody, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, para ele ser o pregador. E aí o pessoal começou, mas para que trazer Moody? Moody vai vir de tão longe. E o pessoal da região começou a criticar esse convite do Moody. Por fim, quando perguntaram mais uma vez para os organizadores, eles foram bem sem educação, falaram assim, mas por que vocês estão trazendo Dwight Moody? Por acaso ele é o dono do Espírito Santo? Ele tem o monopólio do Espírito Santo? E aqueles organizadores do evento responderam assim, não, Dwight Moody não tem o monopólio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem o monopólio de Dwight Moody. Em outras palavras, o que nós mais precisamos hoje é de homens e mulheres completamente possuídos pelo Espírito de Deus. E se nós não tivermos isso, nós vamos viver na vida cristã assim, ignorando a presença do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É Deus. Não é uma força, não é uma energia, não é um vento, não é um arrepio. É uma pessoa. Tem vontade, tem ciúme, tem desejo, tem planos. Você já perguntou para o Espírito Santo quais são os planos dele para você hoje? Você sabia que pode se entristecer o Espírito Santo? Você sabia que pode se apagar o Espírito Santo? Você sabia que o Espírito Santo tem frutos para gerar na sua vida? E que ele tem dons também, onde ele manifesta o poder de Cristo através de nós? Você sabe quem entrou na manhã do 3º dia naquela tumba e ressuscitou o Senhor Jesus? O Espírito Santo. E é esse Espírito que quer ressuscitar nosso casamento, ressuscitar nossos filhos, ressuscitar nosso país, ressuscitar nossas igrejas. Sem um relacionamento profundo, diário e sincero com o Espírito de Deus,
nós não veremos melhora nenhuma. O cristianismo não é feito na força do braço. O cristianismo nada mais é do que deixar o Espírito de Deus revelar Cristo a nós todos os dias. O Espírito Santo é o garoto propaganda de Jesus. A Bíblia diz que o trabalho dele é apontar para Cristo. Então, como que a gente se torna louco por Jesus? Deixando o Espírito de Deus nos encher desse amor por Cristo. Só vai ser louco por Jesus quem for cheio do Espírito Santo. Só vai conseguir cumprir o chamado quem for cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas conhecem a Deus na letra, mas não conhecem o poder. Pessoas que até têm um conhecimento bíblico bacana. Eu estava vendo outro dia um apresentador de TV que ele sabe a Bíblia de cor, mas é um homem extremamente afastado de Deus, porque ele só conhece a religião da letra. É o Espírito Santo que traz a vida, é o Espírito Santo que muda toda a história, é o Espírito Santo que leva a gente a viver um novo nível de caminhada com Deus. Eu me lembro que quando minha mãe morreu, eu tinha 14 anos, e eu fiquei com uma depressão muito forte, eu queria me matar, e eu comecei a questionar muito a Deus, e então aconteceu algo extraordinário. Eu na igreja lá, sem querer saber de nada, e totalmente frio, perdido, envolvido com coisas que não eram legais, como eu já contei aqui no YouTube, envolvido lá com pornografia, com coisas que não eram boas, e um amigo meu me convidou para eu ir para a casa dele no final do culto, e depois do culto dos adolescentes. Eu fui. Quando eu cheguei lá, um deles falou, vamos orar. E eu não queria orar. Quando você não está bem com Deus, você não quer orar. Mas eu estava na casa do meu amigo, aí eu falei, vamos. Ele começou a orar para um amigo meu, esse amigo meu caiu no chão, cheio do Espírito Santo. E aí esse outro olhou para mim e falou assim, você é o próximo. Deixa eu te dar uma notícia, você vai ser o próximo, que o Espírito Santo vai encher para transformar esse mundo. Ter o Espírito de Deus não é somente o que Deus quer para a gente. Ele quer nos encher dele. Quantidade faz toda a diferença. Um dia eu pregando sobre isso, a pessoa me disse, não, Lucinho, quantidade não importa não, só de ter o Espírito Santo tá bom. Eu falei, a quantidade não importa não? Então quando você estiver frio, põe só um pedacinho de edredom em cima de você. Quando você estiver com muita fome, pinga só umas gotinhas de água na sua boca, tá? Quando você estiver com fome, come só uma colherinha de arroz. Lógico que faz a diferença. Lógico que faz a diferença. Eu e você não podemos só ter, a gente tem que ser cheio. E isso é uma busca diária. Diária. Sabe o que aconteceu naquele dia? Aquele amigo orou por mim e eu fui batizado, cheio do Espírito Santo. Falei uma língua doida lá que eu não entendi nada. E daquele dia em diante morreu o Lucinho Panaca, Zé, só ficava assistindo o culto, caindo nos mesmos pecados sempre. E nasceu ali um cara com muita vontade de ser louco por Jesus. Eu escrevi isso e muito mais nesse livro, Loucos pelo Espírito Santo, onde eu falo, olha alguns assuntos que eu acabei de falar sobre eles aqui, figuras do Espírito Santo na Bíblia, o Espírito Santo é louco por Jesus, atos do Espírito Santo, você é monopólio do Espírito Santo, o Espírito Santo e a sua sexualidade, pecados contra o Espírito Santo, frutos e dons do Espírito, o Espírito Santo e a grande comissão, e o último capítulo se chama Espírito Santo, meu melhor amigo. Eu quero te desafiar agora a falar essa frase em voz alta. Onde você está aí agora? Fala assim, Espírito Santo, meu melhor amigo. Fala de novo. Espírito Santo, meu melhor amigo. Sem o amigo Espírito Santo, consolador, ajudador, ensinador, nós não vamos dar conta nem de terminar essa frase. Que dirá de terminar esse dia? Que dirá de terminar a nossa vida? Doce Espírito, toma cada vida que está me ouvindo. Tudo que eu falei aqui é tão simples e todo mundo que está ouvindo já sabia de tudo. Mas muitas vezes a gente não tem força para colocar em prática. Não é dinheiro que nos falta, não é saúde, nem mesmo conhecimento. O que nos falta hoje é sermos cheios de você. Por isso, enche cada vida que me ouve e que cada um de nós tenhamos um relacionamento tão profundo contigo que a gente possa dizer, meu amigo, Espírito Santo. Que Deus te abençoe, deixa aí sua curtida, compartilha esse vídeo com o pessoal, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações aí. Vai com Deus.